Agora o bicho vai pegar. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Todos os ingressos estão esgotados há mais de 3 dias. Caldeirão rubro-negro, força máxima, é a hora da decisão. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Também puder clicar no botão Hype a vídeo, aí ajuda mais ainda. Créditos Direitos de Imagem, ESPN Brasil, direto do Maracanã, trazendo todos os bastidores para a preparação entre Flamengo e Cruzeiro Libertadores 2026. Vamos pro vídeo. Bom dia, um beijo grande a todos por aí, enfim, teremos aqui no Maracanã amanhã essa decisão entre Flamengo e Cruzeiro. O primeiro jogo ficou em 1-1 no Mineirão e agora os dois times trouxeram um empate para cá para definir. Uma vitória magra basta para qualquer lado. A vantagem do Flamengo, neste caso, é decidir em casa, ter mais de 60 mil rubro-negros a seu favor, ingressos esgotados para amanhã. Vai estar fervendo por enquanto, tranquilo, quente, só o ambiente mesmo. Alô, Jailson, não precisa trazer aquele casaco para o Rio de Janeiro não, fica tranquilo. O clima está bem ao seu gosto, aquele calorzinho batendo. Vamos ver como é que vai ser esse calor da torcida rubro-negra amanhã para cima do Cruzeiro no Maracanã. Flamengo em treinamento no Ninho do Urubu, se preparando, conseguiu uma belíssima goleada de 5-1 sobre o Mirassol no último fim de semana. Eleva o moral, né? O time chega de peito bastante estufado, confiante até para realizar jogadas, enfim, mudou bastante a chave que tinha pouco antes do confronto com o Cruzeiro pela Libertadores, então vai chegar bastante confiante, com jogadores mais recuperados, né, fisicamente em melhor estado, como o Paquetá, por exemplo, ganhando cada vez mais minutagens e ao mesmo ponto segurando um pouquinho a Arrascaeta, não deixando ele estourar tanto assim, o Jorginho, veteranos, enfim, fez a dosagem o Leonardo Jardim, que agora é um Flamengo diferente, com ideias de jogadores, ideias do treinador, de parte a parte, retomando bastante do perfil e do espírito de 2025. Bruno Henrique sofreu aquela pancada do Matheus Henrique no primeiro jogo, o Flamengo reclamou bastante de cartão vermelho, não aconteceu, ficou fora do jogo contra o Mirassol, mas deve estar disponível para essa partida. Fica a questão, vai Bruno Henrique, que deu certo no Mineirão, ou vai o Pedro, que anda numa fase bastante iluminada, tem 24 gols na atual temporada, 14 pelo Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Cruzeiro do Arthur Jorge também venceu no fim de semana, fora de casa, poupou os jogadores, enfim, vai estar bem renovado para essa partida também. E o Fagner e o Lucas Romero vão poder voltar, foram peças suspensas no jogo no Mineirão. A gente espera um grandioso confronto aqui no Maracanã. É aquele confronto, Natasha, que dá aquela pena, né? Pelo menos um vai ficar pelo meio do caminho. Podia ser aquele confronto um pouquinho mais à frente, mas a Libertadores apresentou esse choque logo nas oitavas de final. Vamos ver como é que vai ser. A gente vai estar aqui amanhã para conferir tudinho no Maracanã para esse grande Flamengo e Cruzeiro. 21h30, decisão para quem vai às quartas de final da Conmebol Libertadores. Flamengo, porque tem postagem aqui do Rodrigo Matos explicando como se deu essa reviravolta do Flamengo. Tentou contratações midiáticas, teve vazamento, o time estava jogando mal, não sei o quê. E aí, tempo para treinar e aí deu-se a reviravolta, como mostra a postagem do Rodrigo. Conta pra gente, Rodrigo. O que aconteceu não foi que às vezes a gente fala lavagem de roupa suja nem nada e tal, mas a partir de uma mini turbulência que teve ali a partir do empate contra o São Paulo e Inter, uma turbulência, né? Os próprios jogadores saíram do jogo dizendo que que precisava mudar a maneira de jogar e tal. Teve uma análise interna com várias conversas individuais de direção, jogador, técnico, para avaliar o que estava errado. E aí teve uma avaliação de várias coisas que estavam erradas. Uma delas foi essas tentativas de contratação aí, Luiz Henrique e Almada, que só acabaram um pouco antes do jogo contra o Vitória, né? Vamos lembrar, o Luiz Henrique flopou na sexta-feira, no domingo o Flamengo jogou contra o Vitória, mas que foram conduzidas, a própria análise da própria diretoria, que foram conduzidas de uma forma que prejudicou o próprio elenco, porque esse elenco ficava... O Leonardo Jardim falava publicamente numa coletiva, isso foi uma avaliação de um erro do técnico, que o time precisava de um meia, sendo que tinha o Arrascaeta, o Carrascal, o Lino, que também joga nessa posição,
e o Paquetá, que também joga nessa posição. E aí, tipo, como é que o jogador fica nessa sentido? Você, agora já não sirvo mais? E a mesma coisa para os pontas ali, né? Plata e Luiz Araújo, que jogavam pela direita, que era a tentativa de contratação do Luiz Henrique. Então teve uma avaliação que isso foi um erro da condução desse negócio todo midiático, acabaram que as duas negociações deram errados. Teve a avaliação de que o Leonardo Jardim errou em algumas coletivas, essa falando do meia. Também uma coisa que ele falou sobre o Jorginho, que ele, quando o repórter perguntou, ele meio que admitiu que o Jorginho não estava numa boa fase. E teve uma avaliação de que precisava de ajustes também dos jogadores, inclusive táticos, né? O Flamengo mudou um pouco, não foi muito, assim, não foi uma grande revolução, mas passou um time ser um time que tenta controlar mais a bola, e foi uma coisa ali meio fruto de conversas entre os jogadores. O Leonardo Jardim teve a sensibilidade de se adaptar a isso. Muito, sabe quando o time está em crise e fica muita conversa em CT e todo mundo meio de mau humor, e aí cria uns pequenos atritos? Foi, digamos assim, uma conversa geral para lidar com isso e admitir todos os erros que estavam acontecendo do processo da diretoria até os jogadores. E aí teve uma melhoria. Não significa que a temporada vai ser necessariamente vitoriosa, mas teve um ajuste de rota que pelo menos torna o Flamengo um time mais assertivo para jogar bem, e vai jogar, disputar a vaga agora contra o Cruzeiro. Vamos ver, mas teve esse trabalho durante o período aí de descanso, né, da Copa do Brasil, porque o Flamengo tinha sido eliminado. Sim, nesse bolo todo que o Rodrigo falou sobre a retomada do Flamengo, quem retomou foi o Carrascal. Ele estava lá... Jogou uma barbaridade. Muito por baixo, né? Depois de tudo que aconteceu, expulsão contra o Palmeiras, não sei o quê. E aí reagiu. E nos últimos jogos jogou muito, inclusive, né, Arnaldo? Participou literalmente não só todos os gols. Ele jogou bem desde a entrada no Mineirão, né? E jogou muito em Mirassol. E o Luiz Araújo, que eram justamente os dois ameaçados por Almada e Luiz Henrique. Isso aí não serve. Manda esses dois embora. Tá? Eles são jogadores ainda jovens, interessantes, versáteis e que podem ajudar bastante, né? Então, nesse momento em que o Flamengo reveza alguns jogadores na frente dupla, e talvez tenha que fazer isso nesses jogos com o Cruzeiro, são jogos no plural, né? Jogo da volta da Libertadores e jogo já no sábado no Mineirão pelo Brasileiro. São dois jogadores bem importantes, que resgatados não são tão desequilibrantes, talvez, como o Luiz Henrique e Almada, mas eu acho que o Flamengo já tinha... Essa é uma das questões da matéria do Rodrigo. O Flamengo já tinha gente em casa, né? Gente no elenco para ajudar. Não precisava demonstrar força e rasgar no mercado e sair contratando jogador por 40 milhões de euros de novo. Para mim, seria um devaneio, na minha visão. E agora eles já deram a resposta antes mesmo da partida de volta na eliminatória com o Cruzeiro, né? O jogaço de quarta-feira, hein? Wagner Love estará lá, vamos ter live no Maraca. Que moral, jogaço, hein, Luga? Flamengo e Cruzeiro? Não, é jogo aberto, igual. Caraca, na minha opinião também jogo aberto. Tá bem, tá forte. A última impressão do Cruzeiro foi boa, do Flamengo... O craque Amoroso, acho que não vai ser jogo para ele, mas ele já falou que ele já cravou. Mas o Flamengo leva uma grande baseada no 5x1 de ontem? Eu acho que o Cruzeiro tá... Não só baseado no 5x1, mas eu acho que o Flamengo é favorito na casa do Maracanã. Favorito mas sim, mas muito menos... É um favoritismo sutil. Não sei, viu, Plirra? Eu acho que a bagagem do Flamengo nas Libertadores, né, são jogos importantes no momento que o Flamengo precisa do resultado, ele consegue reverter. Eu acho que o mais difícil foi não ter perdido no Mineirão. E aí você leva uma vantagem jogou pro até Maracanã. melhor que o Cruzeiro. Então, no final. Você leva pro Maracanã uma chance, diante da sua torcida, né, sua imensa torcida rubro-negra, a chance de classificar e de fazer um bom jogo, que depois no domingo já pega o Cruzeiro de novo no Brasileiro. Mas se o Cruzeiro ganha lá também não é nenhum absurdo assim, ninguém né? duvida que o Flamengo tem uma bagagem, que tem jogadores, mas o momento do Cruzeiro é o melhor dos últimos... Não, jogaço. Momento, hoje, a semana, há 15 dias. Está no momento perfeito para fazer uma grande vitória histórica, né? A situação do Cruzeiro aí, a meses atrás. Olha o time do Cruzeiro, gente. Não, e o momento... O time é ruim, o time é bom, o time tem qualidade. E o momento do Cruzeiro é
Mas o momento do Flamengo é bom também, pô. Bom. Praticamente, vamos colocar assim, líder do Campeonato Brasileiro. Que um jogo muito líder do igual, Campeonato Brasileiro. Você for pegar... Por isso que a gente tá falando que vai ser um grande jogo. Vai ser um excelente O jogo. Flamengo é tão forte que os dois melhores jogadores nessa goleada de ontem, o Carrascal e o Pedro, ficaram no banco no jogo de Belo Horizonte. É aquilo que eu falo, quando você tem um elenco como tem Palmeiras, como tem Flamengo, como tem Cruzeiro, né, a obrigação desses jogadores é Crescer e jogo. fazer jogos, né, importantes e você brigar pelo título sempre. Entendeu? Agora você tem, né, a facilidade, né, de botar um Pedro no banco e ele entra e faz 2 gols. Pô, não é qualquer time que tem Pedro esse no privilégio. banco, na quarta-feira, Pedro titular, né, Bim? Se eu fosse o treinador, eu colocaria ele como titular. Y Palmeiras fue a Libertadores. Esa es la única alegría, ¿no? San Paulino, ¿eh? Olha, mas pra empresa... É a única alegria. Mas aí é que tá, Luca. Pra empresa é uma tragédia. Se os 3 ficarem fora... Es verdad que soy jornalista ahora. Es verdad que soy jornalista. Perdón. Es que sí de eso. Escolhe um dos 3 pra cair fora, vai. Es que sí de eso. No, pero es bien probable. Son difíceis para os 3. Provável não, né? Difícil para os 3. Ou seja, está aberto. Talvez Tá aberto para os 3. dos 3 ficar fora. Os 3 é muito difícil. Não, falei. Eu acho que vou passar os 3, Luca. A ver, como San Paulino temos que falar de uma coisa, né? Como não podemos falar de São Paulo, temos que falar de alguma coisa. Pedro titular? Mas se Palmeiras ou Flamengo saem, os outros times já dão uma... porque ultimamente a gente tem... No, lógico. Você já imaginou? Essas duas No, se a cair, todo mundo é favorito. Aí todo mundo vira Luca, favorito. presta atenção nesse cenário, Love, presta atenção nesse cenário. Hasta Rivadavia vira favorito. Flamengo e Palmeiras eliminados na quarta. Imagina como é que o corintiano vai pra Neoquímica Arena na quinta. Nossa senhora. E daí o caminho escancara. Claro. Se iria passar de 45, o negócio vai em cima do teto. Eu não sei se o Corinthians vai passar do Rosário mesmo jogando Não, é em casa. muita coisa. Memphis renovou. Dos 2 cair na quarta é loucura. Deixa pra lá. Ô, Pia, eu acho que no jogo do Maracanã eu colocaria o Pedro como titular. Assim. Eu entendi o Bruno Henrique jogar como titular no Mineirão, até por profundidade, pressão, aquela coisa que o Léo Jardim gosta. Mas o time do Cruzeiro é um time que joga, ok. Mas o Flamengo é um cara que é o protagonista, é o que vai propor jogo, é o que vai jogar no campo de ataque. Você ter o Pedro ali pra mais perto do gol, um finalizador, um cara que segura a bola, entrega. E ele... Sí, el menos metros resolve mais que... Ele não vai te dar intensidade de marcação, menos de metros pressão. resolve, né? Mas, pô, pra definir jogo, Mas É como o Gana quando jogava. Se você coloca Gana não precisava menos metros, Márcio mais. Se você coloca o Plata, Samuel Lino pra jogar ao lado dele ali, que os caras conseguem fazer esse tipo de pressão. Próprio Arrasca, né? O Love era mais habilidoso, mais finalizador, né? Não, isso eu não falei. Eu não falei isso, não. Não, Márcio, eu não falei. Ele gosta de provocar, hein, Marcos? Não. Jamais. Não. Brincadeiras à parte, vai ser um grande jogo. Como eu falei desde o primeiro jogo, é um jogo difícil, para mim não tem favorito. Eu sei que o Flamengo tem mais peças de reposição com mais qualidade técnica. Entretanto, tá um jogo aberto. Tudo pode ser decidido em detalhes. Eu espero e acredito que o Flamengo fará um grande jogo, assim como fez no primeiro lá em Belo Horizonte. Pelo empenho que o time vem, né, colocando dentro dos jogos, desde o jogo contra o Vitória, depois o próprio jogo contra o Cruzeiro do Mineirão e agora contra o Mirassol, o time vem numa evolução muito grande, numa crescente muito alta, né, uma intensidade absurda, numa evolução tática e técnica assim, surreal. Espero que já agora contra o jogo contra o Cruzeiro esse nível aumente mais ainda mais com o apoio da torcida, né? A gente sabe que o futebol resolve dentro de campo, mas com aquela simbiose entre a torcida e os jogadores tudo tem a dar certo, e é o que a gente espera. Mas como eu tô falando aqui, não tem favorito, nem Flamengo nem Cruzeiro, vai ser um jogo aberto. Entretanto, o Flamengo tem a vantagem, entre aspas, da sua torcida, né? Mas vai ser um jogo muito forte, um jogo muito duro. Aí o Flamengo tem que prestar atenção, erro zero, né? Além de ir para cima com a intensidade que a gente já está se adaptando, também ter cuidado, ter cautela, né? Prevenir na hora da cobertura, na hora do contra-ataque, que vai ser fundamental. O Cruzeiro com certeza vão buscar o contra-ataque, ainda mais jogando fora de casa, né? A gente percebe nos jogos do Cruzeiro que ele joga melhor fora de casa do que propriamente dentro de casa. Por isso, o Flamengo tem que abrir o olho e ficar esperto. E polêmica tá tendo aí nas redes sociais, o bicho tá pegando. Isso depois que João Abide, novo patrocinador aí do Flamengo, ainda não passou no conselho deliberativo do clube, mas a tendência é ser aprovado o mais rápido possível.
A gente ainda não tem questão de valores, quanto a CIMED vai patrocinar o Flamengo. Entretanto, tá dando o que falar. Inclusive nas suas redes sociais, provavelmente já vai ser aprovado, né? Até porque o próprio João Abide postou lá um vídeo num estádio. Deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês. Eu achei bem interessante. Abri aqui pra vocês. Colocou uns porcos de um lado, a raposa do outro e os urubu por cima. Ficou bem interessante. O vídeo lá, né, criado por IA. Deixa eu só procurar aqui. João Abide. Aqui. Vou colocar aqui o vídeo pra vocês. Deixa eu inserir aqui nas redes sociais da CIMED. Cadê o vídeo? Tá aqui o vídeo. Olha aqui, ó. Colocou os porcos de um lado, a raposa do outro, né? Palmeiras e Cruzeiro. E logo em cima, o Mengão. Isso tem dado o que falar. A torcida do Palmeiras está revoltada. Como é que pode? Inclusive, eu até postei lá. Quem quiser me seguir nas outras redes sociais, aqui meu perfil, ó. É só me procurar lá na rede vizinha, você me encontra. Os torcedores do Palmeiras revoltados. Isso porque o João Abide, ele é palmeirense, né? Palmeirense nato. E isso gerou bastante polêmica. Ele até chegou nas redes sociais e postou falando: separem CPF de CNPJ. Ou seja, a pessoa física da pessoa jurídica. Ele, como palmeirense, também ele tem que pensar na sua empresa, que é a CIMED. Acima de tudo, é o que traz o dinheiro, que mantém, né, o alimento na mesa dele e ajuda a patrocinar os outros clubes. Ele está mais que certo e sabe do poder, da força, do engajamento que o Flamengo proporciona a qualquer empresa que patrocina o Flamengo. Isso é óbvio. É força absurda. Não é à toa que na própria Copa do Mundo de Clubes, vários clubes da Europa fizeram e, como é que se diz? Tiveram a necessidade de colocar o Flamengo no meio para dar mais engajamento nas suas redes sociais. A gente viu isso com o Bayern de Munique, com o próprio PSG. A gente vê algumas postagens referentes ao Flamengo e vários outros clubes, o próprio Real Madrid também. Vários outros clubes que usam o nome Flamengo para dar mais engajamento. Você vê a força que o Flamengo tem hoje. Inclusive, ele colocou aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Ele colocou a força do Flamengo, né? Ele até postou aqui uns dados. Isso aqui foi da rede vizinha. Depois de que começou essa especulação de novo patrocínio, ele já trouxe isso notoriamente e explodiu de engajamento em suas redes sociais. Tanto na rede da CIMED, como também na sua própria perfil pessoal. Este é a força do Mengão. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. CIMED aí, novo patrocinador do Flamengo. Inclusive, ele já fez até uma enquete aqui perguntando qual o produto para o clube. Agora patrocina o Cruzeiro, patrocina o Palmeiras e patrocina o Flamengo. Os três na Libertadores. Quarta-feira, 9h30 da noite, transmissão na GE TV com imagens Flamengo e Cruzeiro. O bicho vai pegar. E domingo, Cruzeiro e Flamengo agora pelo Brasileirão. O Palmeiras enfrenta o Vasco. Vasco em situação de desespero na vice-lanterna do campeonato. Precisa vencer, que senão o bicho vai pegar. Aí é a grande questão. Vai perder e não ajudar o Flamengo ou vai ganhar e detonar o Palmeiras? É a grande questão, já que há conflitos de interesse, né? Família lá da Leila Pereira, que quer comprar o Vasco, inclusive emprestou dinheiro, a própria Crefisa emprestou dinheiro ao Vasco, tá esse jogo de interesse. Será que vão ceder? Será que não vão ceder? Eis a grande questão. Mas deixa aí no comentário, deixa aí a sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, ESPN Brasil e UOL Sport.